Olá, tudo bem? Eu falo diretamente de Havana, Cuba. Eu estou aqui para fazer uma reportagem, um mini documentário sobre a participação de brasileiros no Festival de Jazz, o Jazz Plaza. É um dos eventos artísticos mais importantes do continente americano. Mas ao chegar aqui, eu tomei conhecimento de um outro evento que está sendo realizado, que é um evento chamado Equilíbrio do Mundo. É uma expressão usada por um herói da independência cubana, que é José Martí, que foi quem, no final do século XIX, liderou o movimento que levou à independência de Cuba, uma independência que depois ela só vai ser completada em 1959, e na verdade nem completada ainda, mas ela vai ter um passo seguinte em 1959, com o movimento que foi liderado por Fidel Castro. Se a história reconhece. Hoje Fidel não está mais, já faleceu, e Cuba enfrenta grandes dificuldades na área econômica, sobretudo depois da Covid, e depois com a queda da receita do turismo, e com as dificuldades internas. Muitos jovens deixaram Cuba. Pelos números oficiais, 10% da população deixaram a ilha, deixaram Cuba. Se vem frequentemente, envia recursos para cá, e são pessoas que estavam em idade ativa e acabaram deixando a ilha. E o Equilíbrio do Mundo, que discute a soberania dos países, deve discutir muito o que o governo norte-americano está fazendo a partir da posse de Donald Trump. Então, ao chegar aqui a Havana, no sábado, eu encontrei o Frei Beto. Frei Beto, que é um religioso que escreveu, inclusive, o livro Fidel e a Religião, mostrando a relação que Fidel tinha com a religião. E depois, todos sabem que Fidel recebeu em Havana o Papa João Paulo II. E o Frei Beto está muito preocupado, de fato, com o que está acontecendo aqui em Cuba, a partir das primeiras ações de Donald Trump. Nessas primeiras ações que revertem muito do que foi feito pelo Obama. Ele já tinha feito isso, o Donald Trump, na outra administração, e agora reverteu uma decisão tomada na última hora por Joe Biden. O Biden retirou Cuba da lista dos patrocinadores do terrorismo. Uma lista em que Cuba jamais poderia figurar, porque qualquer pessoa minimamente honesta, qualquer pessoa minimamente informada, sabe que Cuba sempre condenou, sempre combateu o terrorismo. Mas esta é uma forma de pressionar o governo aqui de Cuba para que não consiga sair desta crise. Então, houve o bloqueio econômico que já existe há bastante tempo. Cuba foi colocada novamente na lista dos países que patrocinam o terrorismo. Isso é uma infâmia, mas está lá. É claro, isso acaba tendo reflexos geopolíticos, né? E também o Donald Trump tomou decisões que limitam o envio de recursos dos cubanos que estão fora do Brasil para a ilha de Cuba. Algo que contrasta com o que a administração de Obama, isso é fato, fez, que foi reaproximar Estados Unidos e Cuba. Obama, inclusive, esteve na ilha de Havana. Tem registro da passagem dele por aqui. Por exemplo, ele almoçou num restaurante chamado San Cristóbal, e está lá a cadeira dele, ele sentou, quando ele veio para cá para anunciar essa reaproximação. Aí depois Donald Trump ganhou a eleição, reverteu, endureceu ainda mais esta relação, e quem está pagando por isso é o povo de Cuba. Eu falo aqui da janela de um bairro chamado Vedado, e olha que existe pouca iluminação pública, existem momentos que são feitos apagões programados. Isso existe aqui por conta do alto custo da energia, que é baseada em termoelétricas, né? Que é o petróleo,
Cuba tem muita dificuldade, então existem apagões programados. Neste momento não está tendo apagão, mas você tem a iluminação pública, ela é bem limitada, em ruas que são escuras. Então essas dificuldades que poderiam ser superadas, elas tendem agora a se agravar. Então vamos ouvir agora o que disse o Frei Beto quando o encontrei no aeroporto. Claro, não podíamos deixar de falar com ele a respeito deste evento, que é o Equilíbrio do Mundo. E, claro, estamos aí também fazendo a apuração do intercâmbio cultural, dessa aproximação que existe entre os artistas brasileiros, os cantores brasileiros, os compositores brasileiros, os músicos brasileiros de uma maneira geral e os músicos cubanos. Tem muita novidade. Eu mesmo entrevistei um ganhador do Grammy, que é Alan Pérez, e ele falando sobre como que a cultura brasileira influiu na criação dele. Mas esse é um outro assunto. Vamos tratar disso no momento certo. Agora, fique com a entrevista de Frei Beto e a preocupação que ele expressou com exclusividade para a TV 247. Frei Beto está aqui em Cuba, encontramos agora, acabamos de chegar, encontramos o Frei Beto, viemos no mesmo voo. Como é que, Frei Beto, você que conhece muito Cuba, já escreveu inclusive o livro Fidel e a Religião, como é que você está vendo hoje a situação de Cuba? Olha, a situação é muito difícil, já era difícil desde que o Biden assumiu, porque se esperava que o Biden, tendo sido vice de Obama e do Partido Democrata, ele assumisse as medidas de flexibilização do bloqueio que foram adotadas por Obama no seu segundo mandato. Mas, infelizmente, o Biden está muito mais à direita do Obama e, portanto, ele adotou as mesmas medidas deixadas pela primeira gestão do Trump. E, cinicamente, manteve Cuba na lista de países promotores do terrorismo, quando todos nós sabemos que se há um país que, quando nem se falava em terrorismo, sempre combateu o terrorismo, foi Cuba. É Cuba. Portanto, quando o Biden assumiu, ele manteve a Cuba nessa lista e na última semana ele retirou Cuba da lista. Mas todos nós sabemos que, com a posse do Trump, Cuba voltaria a figurar na lista, não deu outra. Então hoje a situação é muito difícil, porque agora, nessas últimas 24 horas, o Trump adotou uma série de medidas mais restritivas ainda para apertar o bloqueio, como, por exemplo, proibir os cubanos de enviar dinheiro para seus familiares aqui e também recambiar, né, fazer com que retorne a Cuba todos os cubanos que pertenceram ao Partido Comunista Cubano e todos os cubanos que respondem ou responderam a algum delito nos Estados Unidos. Então, realmente, a situação é muito, muito difícil para Cuba. A nossa solidariedade tem que ser fortalecida, tem que aumentar, porque é um povo heróico, é um povo soberano, independente, o único da América Latina totalmente independente, e, portanto, merece toda a nossa solidariedade. E qual deve ser a posição dos brasileiros, inclusive do governo brasileiro? Não, o governo brasileiro tem sido muito solidário à Revolução Cubana, felizmente. O próprio ministro das Relações Exteriores, o Silveira, esteve essa semana aqui em Havana, se encontrou com o presidente Dias-Canel. E, portanto, o Brasil está tendo uma atitude muito digna e muito independente nessa solidariedade a Cuba. Frei Beto, e você está aqui para que evento? Eu estou aqui pelo Equilíbrio do Mundo. É a sexta vez. Essa expressão Equilíbrio do Mundo é a expressão de José Martí, que é o grande herói cubano, a grande referência da independência cubana. E essa reunião, na última vez, reuniu 88 países, representantes de 88 países. E me disseram que dessa vez há um número maior ainda. Eu não sei exatamente ainda a cifra, mas é um evento extremamente importante que vai durar de terça até sábado. O Equilíbrio do Mundo discute questões geopolíticas ou são questões Não, climáticas?
a agenda é muito ampla, é como o Fórum Social Mundial. Você tem desde inovação tecnológica, educação, uso de inteligência artificial, enfim, o tema é extremamente aberto. Agora, certamente a questão do governo Trump vai predominar, eu suponho. E, Frei, você representa que entidade ou você tem Eu não represento de entidade nenhuma, eu apenas sou uma pessoa muito solidária a Cuba, trabalho nesse país, eu assessoro o governo cubano e a FAO num programa de soberania alimentar e educação nutricional desde 2019, portanto, eu estou com muita frequência aqui em Cuba. Como os brasileiros podem ajudar Cuba? Bem, pode ajudar fortalecendo os grupos de solidariedade, as associações e recolhendo, sobretudo, medicamentos, né, material escolar, enfim, o que puderem enviar para Cuba, através daqueles que com frequência vêm aqui ou vêm como turistas, é muito importante. Eu tenho que